Você consegue imaginar o momento em que tudo que você mais teme se torna real? Agora pensa numa mulher grávida de 7 meses, deitada numa cama de hospital, completamente frágil. E de repente a pessoa que deveria protegê-la simplesmente deixa o pior acontecer. Não, pior ainda, ele permite que aconteça. A história que você está prestes a ouvir vai te deixar sem palavras. Tem violência, traição, medo, e uma reviravolta que você não vai esquecer tão cedo. E olha, eu garanto, o final dessa história vai te dar aquela sensação de justiça que a gente tanto precisa. Então fica comigo até o fim, porque cada segundo vale a pena. Lúcia estava deitada naquela cama estreita de hospital havia 3 dias. 7 meses de gravidez, e o diagnóstico tinha sido bem claro: risco de parto prematuro causado por estresse emocional extremo. Os médicos foram diretos com ela. Repouso absoluto, nada de movimento brusco, nada de emoção forte. Qualquer coisa podia desencadear o parto. E com 7 meses, o bebê ainda não estava pronto. O monitor ao lado da cama apitava suavemente, marcando os batimentos do coração do bebê. Era aquele som que mantinha Lúcia sã, sabe? Cada bip era uma prova de que seu filho ainda estava ali, lutando junto com ela. O quarto era simples, daqueles típicos de hospital. Paredes brancas, luz filtrada pelas cortinas, cheiro de antisséptico no ar. Lúcia usava um daqueles camisolões azuis claros, largos demais, e segurava uma das mãos sobre a barriga o tempo todo. Não apertava, só sentia. Como se aquele toque pudesse passar força pro bebê. O rosto dela, cara, era de cansaço puro. Não era só dor física não, era aquele tipo de exaustão de quem não dormia direito há semanas. O cabelo estava sem lavar, amarrado de qualquer jeito, com mechas grudadas nas têmporas. Os olhos fundos, apagados. Ela tinha o olhar de quem já tinha sofrido demais. E sabe o que tinha levado ela até ali? Semanas e semanas de pressão psicológica. O marido, Ricardo, tinha mudado completamente. Ficou frio, distante, sumia por dias sem dar satisfação. E tinha aquela mulher, Selena. Ela começou a aparecer em lugares estranhos, mandava mensagens sem identificação, fazia ameaças disfarçadas de avisos gentis. Lúcia tentou aguentar tudo calada, achando que o silêncio ia proteger o bebê. Mas não protegeu. O estresse foi tanto que o corpo dela disse: chega. E foi assim que ela acabou no hospital. Naquele dia, a enfermeira tinha acabado de sair do quarto depois de fazer os exames de rotina. A porta fechou com aquele clique suave, os passos sumiram no corredor. Lúcia respirou fundo, tentando se acalmar como o médico tinha ensinado. Inspira pelo nariz, solta pela boca devagar. Mantenha calma. Protege o bebê. Mas aí a maçaneta girou de novo. Ela olhou para a porta esperando ver a enfermeira voltando. Mas não era. Era Selena. Ela entrou usando um vestido vermelho justo, salto alto batendo no chão, cabelo loiro perfeitamente liso, maquiagem impecável. Parecia que tinha saído de uma festa de gala, não de uma visita hospitalar. Fechou a porta com calma e, cara, trancou. Aquele clique da tranca ecoou no quarto como um aviso de perigo. Lúcia apertou o lençol entre os dedos, o coração disparando mais rápido que o monitor conseguia acompanhar. Selena sorriu. Mas não era um sorriso gentil não. Era daqueles sorrisos que arrepiam a espinha, sabe? Frio, calculado, cheio de maldade. Então é aqui que você veio parar, ela disse com voz baixa e venenosa. Finalmente deitada. Que conveniente. Lúcia tentou se levantar, mas uma dor aguda atravessou a barriga dela. Ficou quieta, olhando para Selena, o coração batendo mais alto que os bips do monitor. Você não deveria estar aqui, Lúcia sussurrou, a voz tremendo. Selena se aproximou devagar, como um predador circulando a presa, e parou do lado da cama. Olhou para o monitor, para aquela linha pulsando que representava o coração do bebê. E o rosto dela ficou ainda mais duro. Mandaram você descansar, ela disse. Por que você não aguenta pressão, né? Engraçado isso. Lúcia estendeu a mão fraca tentando alcançar o botão de emergência preso na grade da cama, mas estava longe demais, a poucos centímetros mas inalcançável. Selena percebeu e gentilmente empurrou a mão dela de volta pro lençol, como se estivesse arrumando uma criança. Nem tenta, ela disse. Ninguém vem te salvar. A voz dela ficou venenosa, quase calma demais, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. Começou a falar sobre o bebê, sobre como as coisas eram frágeis com 7 meses, sobre como o estresse podia acabar com tudo que Lúcia estava tentando proteger. Cada palavra era como um golpe direto no coração dela. Lúcia balançou a cabeça, lágrimas se acumulando nos olhos. Por favor,
Ela disse com a voz quebrando. Vai embora. Eu imploro. Selena não foi. Pelo contrário, enfiou a mão na bolsa e puxou um cinto de couro preto devagar, bem devagar, como se quisesse que Lúcia visse cada movimento. O som da fivela metálica ecoou alto demais naquele quarto pequeno e silencioso. A respiração de Lúcia acelerou instantaneamente. A mão dela voou para a barriga, instintiva, protetora, desesperada. Para! Por favor, para! Ela sussurrou, a voz quase inaudível de tanto medo. Mas Selena não parou. Levantou o cinto e bateu forte no antebraço de Lúcia. Ela gritou, mordendo o som com força para não fazer barulho, mas a dor explodiu no braço como fogo. O monitor ao lado estremeceu, o ritmo falhando por um momento assustador antes de voltar, mas muito mais rápido agora. Selena bateu de novo. E de novo. E de novo. Mirava nos braços e ombros de Lúcia, áreas meio cobertas pelo lençol, meio expostas, lugares onde as marcas podiam ser escondidas. Lúcia se encolheu o máximo que conseguia sem mexer a parte de baixo do corpo, protegendo a barriga acima de tudo, tremendo violentamente de dor e medo. Fica quieta, Selena sibilou entre os dentes. Você não vai fazer escândalo aqui. Lúcia soluçou, o som escapando apesar do esforço desesperado de se controlar. Lágrimas escorreram pelo rosto, molhando o travesseiro. O coração disparou. O monitor apitou mais rápido agora, irregularmente, reagindo à enxurrada de hormônios do estresse inundando o corpo dela, colocando o bebê em perigo real. Selena se inclinou mais perto, baixando a voz até um sussurro ameaçador. Você acha que ficar deitada aqui te torna intocável? Não torna. Não pra mim. Ela levantou o cinto mais uma vez, deixando cair no braço superior de Lúcia com força, depois pausou, observando o monitor com atenção. A linha subiu bruscamente, depois caiu. Por alguns segundos aterrorizantes, o ritmo falhou completamente. Lúcia ofegou, o medo agora maior que a dor física. Meu bebê, ela sussurrou, os olhos arregalados de pavor. Por favor, meu bebê. A expressão de Selena tremeu por um segundo, mas não era preocupação, era puro cálculo. Ela deu um passo para trás, ajeitou o lençol de Lúcia com cuidado, alisando como se nada tivesse acontecido, como se estivesse apenas arrumando o quarto. Guardou o cinto de volta na bolsa. Lembra disso, Selena disse suavemente, mas com veneno. Se você falar, se tentar lutar, o estresse faz o resto do trabalho por mim. Entendeu? Ela destrancou a porta, olhou mais uma vez para o monitor, viu os números ainda instáveis, e saiu. Lúcia ficou congelada, soluçando em silêncio, sem força para fazer qualquer coisa. Os braços queimavam, o corpo tremia incontrolavelmente. O monitor ao lado dela devagar tentou se estabilizar, mas os números continuavam irregulares, frágeis, perigosos. A visão dela embaçou. O quarto inclinou. Ela focou no som dos batimentos cardíacos do bebê, agarrando-se a ele como um náufrago segura um pedaço de madeira enquanto a escuridão rastejava nas bordas da visão dela. Então tudo ficou quieto. Lúcia apagou. O silêncio que se seguiu foi pior que a violência. Lúcia ficou ali, sozinha, o corpo encolhido de lado como os médicos tinham ordenado, mas os músculos não relaxavam. Tudo doía. Os braços latejavam com uma dor profunda e queimante. A respiração era superficial e irregular. O monitor ao lado da cama continuava apitando suavemente, mas o ritmo não estava mais constante. Os números subiam e desciam em ondas pequenas e assustadoras. Lúcia olhava para a tela com a visão embaçada pelas lágrimas, apavorada com cada som irregular. Ela colocou as duas mãos sobre a barriga e sussurrou em silêncio, implorando para o bebê continuar forte, implorando para que nada de ruim acontecesse. Ela tentava se acalmar do jeito que a enfermeira tinha ensinado, respirar devagar, focar gentilmente, sem movimento brusco. Mas o pânico continuava voltando, esmagando o peito dela. O coração batia rápido demais. Suor escorria pelas têmporas. Lágrimas encharcavam o travesseiro. Os minutos passavam, ou talvez fossem segundos, ela não sabia mais. O tempo tinha perdido a forma. Lúcia virou a cabeça levemente em direção à porta, escutando. Cada som distante no corredor fazia ela se contrair de medo. Passos, um carrinho passando, vozes lá longe. Mas ninguém parava na porta dela. Ninguém entrava. Ela precisava de ajuda desesperadamente. O olhar dela foi para o celular que estava na mesinha pequena perto da parede, logo ali, mas longe demais para o estado dela. Ela olhava para ele com frustração e desespero crescente. Tentou levantar o braço, mas a dor disparou instantaneamente pelo ombro e desceu pelo lado.
Ela ofegou e congelou, com medo de que até respirar pudesse machucar o bebê. O monitor reagiu com outro pico agudo. Não, ela sussurrou para si mesma. Desculpa, meu amor. Desculpa. Tentou de novo, arrastando o braço a alguns centímetros. Os dedos roçaram a beirada do lençol, depois escorregaram. O esforço mandou outra onda de dor pelo abdômen, apertada e esmagadora. A respiração travou. Lágrimas escorreram livremente agora, encharcando o travesseiro. Lúcia puxou o braço de volta, agarrando a barriga protetoramente, o corpo inteiro tremendo enquanto outra onda de medo passava por ela. Ela sentiu o aperto lá dentro, os sinais de alerta inconfundíveis que os médicos tinham dito para ela ficar atenta. A pressão, o desconforto agudo, o medo de que o corpo dela estava começando a trabalhar contra ela mesma. Os bips ficaram mais altos, mais insistentes. Ela balançou a cabeça fracamente, como se negar pudesse ajudar. Por favor, ela sussurrou de novo, sem saber mais para quem estava implorando. O celular continuava ali, a tela escura zombando dela. Ela conseguia ver claramente, mas não conseguia alcançar. Imaginava discar o número do pai de novo, imaginava ouvir a voz dele, imaginava a segurança. O pensamento doía quase tanto quanto a dor física. Lúcia fechou os olhos com força quando a tontura tomou conta. O quarto girou levemente, o teto nadando dentro e fora de foco. Ela forçou a si mesma a respirar, contando em silêncio, desesperada para manter a consciência. Os pensamentos começaram a se espalhar. Medo se misturava com confusão. Será que ela tinha imaginado? Será que tinha acontecido mesmo? Mas os braços doíam demais para negar. A dor queimante era real. O terror era real. O perigo era real. Um som abafado veio do corredor, um carrinho passando pela porta dela. Lúcia tentou gritar, a boca abriu, mas só um som fraco e quebrado escapou da garganta. Foi engolido instantaneamente pelas paredes. Tentou de novo, mais alto dessa vez, mas a voz rachou e falhou. O peito apertou dolorosamente, a respiração vindo em suspiros rasos. O monitor respondeu imediatamente, o ritmo gaguejando em alarme. Lúcia sentia que estava deslizando. Focou no som dos batimentos cardíacos, agarrando-se a ele como se fosse uma linha de vida. Cada bip virou algo que ela contava, algo que ela segurava. 1, 2, 3. Não para. As mãos tremiam violentamente contra o abdômen. O suor molhava a pele apesar do ar frio no quarto. O camisolão grudava desconfortavelmente nas costas. Ela virou a cabeça de novo para a porta, esperando movimento, esperando luz, esperando por alguém, qualquer um. Nada. Mais minutos passaram, ou segundos. O tempo se dissolveu num borrão de dor e medo. Outra onda de aperto agarrou o abdômen dela, mais forte que antes. Lúcia gritou baixinho, incapaz de segurar o som dessa vez. Lágrimas escorriam pelo rosto, o corpo tremendo com o esforço de suportar. O monitor disparou de novo, o tom de alarme mais agudo agora, mais insistente. Não tocava continuamente, mas era o suficiente para assustar ela profundamente. Desculpa, ela sussurrou de novo. Por favor, aguenta. A visão dela estreitou. As bordas do quarto escureceram, rastejando para dentro. Ela se sentiu leve, quase desconectada do próprio corpo, como se estivesse flutuando acima da cama. A sensação apavorou ela mais que a dor. Lúcia tentou mover as pernas para se ancorar, mas o esforço falhou. O corpo não respondia. A fraqueza se espalhou pelos membros, pesada e entorpecente. A respiração ficou irregular, superficial e rápida. Cada inspiração parecia insuficiente. Cada expiração parecia que podia ser a última. O quarto parecia quieto demais, parado demais, como se o mundo lá fora tivesse pausado. Os bips do monitor se misturavam, subindo e descendo em padrões irregulares. Lúcia lutava para focar nele, com medo de que se parasse de escutar, ele pararia também. Ela pensou no bebê, pequeno e frágil, dependendo da força dela que estava falhando. O pensamento quebrou ela completamente. Novos soluços sacudiram o peito, embora nenhum som saísse agora. A cabeça de Lúcia rolou levemente pro lado. Os olhos piscaram. Ela lutou para mantê-los abertos, apavorada com o que podia acontecer se ela deixasse ir. Outra contração agarrou ela, feroz e impiedosa. O corpo tensionou involuntariamente, a dor irradiando para fora. O monitor reagiu instantaneamente, a linha pulando erraticamente pela tela. Então, devagar, a sensação começou a sumir. Os músculos de Lúcia afrouxaram contra a vontade dela. As mãos escorregaram do abdômen e caíram fracamente no lençol. A respiração diminuiu, irregular e superficial.
O quarto escureceu mais. Os bips suavizaram. Os olhos dela fecharam. Lúcia foi para a escuridão enquanto o monitor continuava registrando o ritmo frágil e instável ao lado dela. Foi aí que a porta abriu silenciosamente. A enfermeira Emily entrou empurrando um carrinho pequeno com medicamentos e fichas. Ela pausou por uma fração de segundo logo depois da porta, os olhos treinados escaneando o espaço antes de falar. Algo estava errado imediatamente, embora ela ainda não conseguisse dizer o quê. Lucy estava deitada de lado, o corpo em ângulo estranho, o rosto pálido e úmido de suor. Um braço descansava mole no lençol, os dedos curvados para dentro como se tivessem congelado no meio do movimento. A respiração era superficial, irregular. O monitor ao lado da cama emitia um ritmo irregular que fez o estômago de Emily apertar. Senhora Lúcia, Emily disse suavemente. Não houve resposta. Emily se aproximou, deixando o carrinho de lado. Ela se inclinou sobre a cama e tocou gentilmente o ombro de Lúcia. A pele estava quente, pegajosa. Lúcia se mexeu levemente, as pálpebras tremulando mas não abrindo. Emily olhou para o monitor. Os números contavam uma história preocupante. A frequência cardíaca fetal mostrava flutuações repetidas numa janela curta de tempo. Não catastrófico, mas definitivamente não normal, especialmente não para uma paciente que tinha ordem de ficar calma e imóvel. Emily checou a ficha presa no pé da cama. Ameaça de parto prematuro devido a estresse prolongado. Monitoramento contínuo. Evitar agitação a todo custo. Isso não bate, Emily murmurou baixinho. Ela alcançou o botão de emergência para chamar assistência, depois parou. A condição de Lúcia estava instável, mas ainda não era uma emergência completa. Chamar alto podia aumentar o estresse, o que só pioraria as coisas. Emily escolheu uma abordagem mais silenciosa. Ela ajustou o lençol levemente e notou uma descoloração fraca perto do pulso de Lúcia. À primeira vista, parecia um hematoma de pressão, mas Emily se inclinou mais perto, a testa franzindo. A marca era mais escura, irregular, inconsistente com colocação de quarta ou contato acidental. Ela levantou gentilmente o braço de Lúcia alguns centímetros, cuidadosa para não causar dor. Outro hematoma apareceu ao longo do braço superior, parcialmente escondido debaixo da manga do camisolão. O pulso de Emily acelerou. Esses não eram hematomas médicos. Lúcia gemeu suavemente quando o braço foi movido. Emily imediatamente baixou de volta no lugar e falou gentilmente. Está tudo bem. Você está segura. Eu estou aqui. Os lábios de Lúcia se moveram, mas nenhuma palavra saiu. A testa se contraiu em angústia. Emily se endireitou devagar e olhou ao redor do quarto. A porta estava fechada. A cadeira perto da janela estava vazia. Sem flores, sem itens pessoais além do essencial. Ela checou o registro de visitantes na parede. 2 entradas mais cedo naquele dia, Ricardo Altorne, Selena Vale. A mandíbula de Emily apertou. Ela voltou para o monitor e rolou pelos dados gravados. O dedo dela traçou a linha do tempo, notando o minuto exato quando a primeira flutuação grande apareceu. Alinhava perfeitamente com os horários de visita registrados. A preocupação dela se aprofundou. Emily saiu para o corredor e fechou a porta gentilmente atrás de si. Tirou o celular e ligou para o Dr. Matheus Klein, mantendo a voz baixa. Estou com a senhora Lúcia, ela disse. Tem padrões irregulares de frequência cardíaca fetal que não combinam com resposta de estresse espontânea. Também vejo hematomas inexplicados. Houve uma breve pausa na linha. Você tem certeza? O Dr. Klein perguntou. Sim, Emily respondeu. Acredito que houve agitação externa, possivelmente física. Estou indo, ele disse. Emily voltou para o quarto e retomou a postura calma e profissional. Checou os sinais vitais de Lúcia de novo, documentando tudo cuidadosamente. Pressão arterial elevada, pulso rápido, sinais consistentes com angústia aguda sobreposta a estresse crônico. Lúcia se mexeu de novo, os olhos abrindo levemente dessa vez. O olhar estava desfocado, vítreo de medo. Não tenha medo, Emily disse baixinho. Você não está em apuros. Lúcia engoliu com esforço. Os lábios tremeram. Emily se inclinou mais perto. Alguém te machucou? Ela perguntou suavemente. Os olhos de Lúcia dispararam para a porta. A respiração travou. Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente, depois fez uma careta como se o movimento causasse dor. Lágrimas escorregaram silenciosamente dos cantos dos olhos. Emily não pressionou mais. Ela entendeu o medo que mantém vítimas em silêncio. Em vez disso, assentiu devagar, oferecendo tranquilidade sem exigir palavras. Está tudo bem, Emily disse. Você não precisa dizer nada agora.
Ajustou os sensores do monitor para garantir contato adequado, depois aumentou a frequência de observação dentro do escopo permitido. Cada ação era precisa, controlada, não alarmante. Quando o Dr. Klein chegou minutos depois, Emily o informou baixinho do lado de fora do quarto. Ele escutou atentamente, a expressão ficando grave conforme ela apontava as marcações de tempo e os padrões de hematomas. Dentro do quarto, Dr. Klein examinou Lúcia cuidadosamente. Ele confirmou as observações de Emily. Os sinais físicos não alinhavam com o movimento acidental. Combinados com os indicadores de estresse, a conclusão era inevitável. Houve trauma, ele disse baixinho para Emily. Seja emocional ou físico, é significativo. Emily assentiu. Acredito que ambos. Dr. Klein ordenou documentação adicional, instruindo Emily a fotografar os hematomas discretamente para os registros médicos internos. Ele também pediu que os dados de monitoramento fetal fossem preservados sem alteração. Nenhuma mudança, ele disse firmemente. Tudo fica exatamente como está. Emily seguiu as instruções dele à risca. Registrou horários, leituras, observações e ações tomadas. Cada entrada era factual, sem emoção, precisa. Ela sabia o quanto essa documentação podia se tornar crítica. Antes de sair do quarto, Dr. Klein falou gentilmente com Lúcia. Você está sendo monitorada de perto, ele disse. Foque em descansar. Estamos observando tudo. Lúcia assentiu fracamente, agarrando o lençol com os dedos tremendo. Depois que ele saiu, Emily ficou por perto, se posicionando na estação diretamente do lado de fora do quarto de Lúcia. Ela não saiu. Fingiu organizar suprimentos, mas a atenção ficou fixa na porta. Ela olhou pro teto e notou outra coisa. Uma das câmeras do corredor parecia levemente desalinhada, a lente em ângulo longe da porta que deveria cobrir. Emily franziu a testa. Fez uma nota mental disso, depois escreveu em particular. O padrão estava ficando claro. Emily exalou devagar, se estabilizando. Ela tinha visto o suficiente para saber que isso não era um acidente, e tinha visto o suficiente para saber que alguém estava tentando fazer parecer um. Olhou pela janelinha na porta para Lúcia, deitada pálida e frágil, uma mão descansando protetoramente sobre o abdômen. O monitor continuava seu ritmo irregular. Cada batida uma lembrança de quão perto as coisas tinham chegado de quebrar. Emily endireitou os ombros. Ela não deixaria isso ser ignorado. Enquanto isso, Lúcia voltou lentamente para a consciência, como se estivesse subindo por água profunda. O quarto parecia distante no começo, os sons abafados e longe. Então a dor voltou em fragmentos. Uma dor surda nos braços, aperto no abdômen, uma secura na garganta que tornava engolir difícil. Ela abriu os olhos. O teto acima dela ficou embaçado em foco, branco e desconhecido. O monitor fetal continuava a seu ritmo irregular ao lado da cama. Cada bip lembrava ela de que ainda estava aqui, e que o bebê também estava. Lúcia mudou o olhar para a janela. A luz da noite tinha substituído o brilho pálido da tarde. O tempo tinha passado, embora ela não soubesse quanto. O corpo dela se sentia fraco, drenado, como se cada gota de força tivesse sido puxada dela. Uma memória surgiu de repente, afiada e assustadora. Selena. O cinto. A voz fria de Ricardo. O peito dela apertou quando o medo voltou correndo. A respiração de Lúcia acelerou. Ela tentou se acalmar, lembrando das instruções da enfermeira. Respirações lentas, foco gentil, protege o bebê. Colocou uma mão tremendo sobre o abdômen. O movimento mandou um pulso de alerta de dor pelo lado, mas ela não puxou a mão. O celular. O pensamento veio com urgência. Os olhos dela dispararam para a mesinha pequena perto da parede. O celular ainda estava lá, deitado com a tela para cima. Perto o suficiente agora. Alguém devia ter movido mais perto enquanto ela estava inconsciente. Lucy engoliu com dificuldade e alcançou ele. Os dedos fecharam ao redor da superfície fria com dificuldade. As mãos tremiam tão forte que ela quase deixou cair. Destrancou a tela e encarou a lista de contatos, a visão nadando. Um nome se destacava acima do resto: Vitor Altorne, o pai dela. Por um momento, a dúvida rastejou. Medo de piorar as coisas. Medo de retaliação. Medo de não ser acreditada. O aperto dela apertou no telefone quando outra contração pequena ondulou pelo abdômen, lembrando ela de quão frágil tudo era. Ela apertou o botão de ligar. O telefone tocou uma vez, duas vezes. Lúcia. A voz de Vitor atendeu imediatamente. O som dela estilhaçou o controle dela. Lágrimas derramaram livremente enquanto a respiração travava. Pai. Ela sussurrou. Vitor ouviu o medo instantaneamente.
A postura dele endireitou do outro lado da linha. Onde você está? Ele perguntou. Você está segura? Lúcia lutou para falar. A garganta parecia apertada, as palavras presas entre soluços. Estou no hospital, ela disse. Eles disseram que é ameaça de parto prematuro. Estou com medo. A voz de Vitor suavizou, mas urgência estava entrelaçada nela. O que aconteceu? Ele perguntou cuidadosamente. Lúcia tentou explicar, mas as palavras saíram quebradas. Ela veio. Ela disse. A Selena. Ela me machucou. O Ricardo deixou. Acho que o bebê está em perigo. A respiração dela ficou irregular enquanto o pânico aumentava de novo. O monitor respondeu imediatamente, o ritmo falhando. Lúcia, Vitor disse firmemente. Me escuta. Respira devagar. Você fez a coisa certa me ligando. Ela apertou os olhos fechados e tentou seguir a voz dele, se ancorando na firmeza dela. Não sei o que fazer, ela sussurrou. Você já fez, Vitor respondeu. Fica onde você está. Não confronta ninguém. Eu estou indo. Um som de repente do lado de fora do quarto assustou Lúcia. Passos, vozes. Os olhos dela voaram para a porta. O medo inundou ela de novo. Eles podem voltar, ela sussurrou urgentemente. Eles não vão te tocar de novo, Vitor disse. O tom dele mudou, ficando controlado e resoluto. Eu prometo. Lúcia sentiu fracamente mesmo que ele não pudesse ver. Por favor, se apressa, ela disse. Estou indo agora, Vitor respondeu. Vou cuidar de tudo. A ligação terminou. Lúcia baixou o telefone devagar no lençol. As mãos continuaram tremendo, mas uma pequena medida de alívio se instalou no peito dela. Pela primeira vez desde que a violência começou, ela não estava completamente sozinha. Do lado de fora do hospital, Vitor já estava se movendo. Ficou no escritório dele, telefone ainda pressionado no ouvido enquanto a ligação desconectava. As luzes da cidade além das janelas de vidro do arranha-céu piscavam ganhando vida conforme o crepúsculo caía. A mandíbula dele apertou, a mão fechada num punho ao lado. Ele tinha ouvido medo na voz da filha antes, mas nunca assim. Vitor não hesitou. Pegou o casaco e saiu do escritório com passos largos, emitindo instruções silenciosas enquanto caminhava. Cancela minhas reuniões restantes. Liga para Sofia Bennett. Fala para ela me encontrar no hospital imediatamente. O assistente dele se apressou para obedecer. Enquanto o elevador descia, Vitor repassou as palavras de Lúcia na mente. Ameaça de parto prematuro, machucada. Cada frase afiava a determinação dele. Ele conhecia os sinais de perigo. Sabia quando o silêncio significava coerção, e sabia o que o poder podia fazer quando não era controlado. Vitor entrou no carro esperando do lado de fora do prédio. O motorista saiu da calçada no momento que a porta fechou. Hospital, Vitor disse. Rápido. Enquanto a cidade passava embaçada, Vitor fez outra ligação. O tom era calmo, mas por baixo tinha aço. Preciso de uma presença de segurança discreta, ele disse. Sem uniformes, sem anúncios. Vou explicar quando chegar. Ele encerrou a ligação e se recostou, os olhos fechando brevemente enquanto se forçava a pensar claramente. Raiva não ajudaria a filha dele. Precisão sim. Ele considerou os fatos como conhecia. Lúcia internada por ameaça de parto prematuro devido a estresse, uma condição que exigia calma e proteção. Em vez disso, ela tinha sido submetida a trauma adicional. Isso sozinho era inaceitável. Se tinha tido dano físico, as consequências seriam severas. O carro diminuiu quando se aproximou da entrada do hospital. Vitor abriu os olhos. Ele não ia entrar de forma tempestuosa. Não ia alertar os responsáveis. Ele ia observar. Ia reunir informação. E ia garantir que nada fosse apagado ou escondido antes da verdade sair. Vitor saiu do carro e olhou para a fachada do hospital, as janelas brilhando contra o céu escurecendo. Em algum lugar lá dentro, a filha dele estava deitada assustada e machucada, lutando para manter o filho seguro. Ele ajustou o casaco e caminhou em direção à entrada, a expressão calma e ilegível. A noite estava só começando. Vitor entrou no hospital sem chamar atenção. Não levantou a voz nem anunciou a presença. Moveu pelo saguão com passos medidos, a postura calma, a expressão controlada. Para quem estivesse assistindo, ele parecia ser um visitante comum, chegando tarde da noite. Por dentro, cada pensamento estava afiado pelo propósito. Ele checou o diretório brevemente, depois foi em direção à ala de maternidade. As luzes eram mais fracas lá, os corredores mais silenciosos. As enfermeiras se moviam com eficiência suave,
os sapatos mal fazendo som contra o chão polido. Vitor notou tudo: as câmeras montadas no teto, o posicionamento das mesas de segurança, o fluxo do tráfego de pé. Ele parou na estação de enfermeiras do lado de fora do quarto de Lúcia. Sou Vitor Altorne, ele disse baixinho. Lúcia Altorne é minha filha. A enfermeira de plantão olhou para a tela e assentiu. Ela está descansando, ela respondeu. A condição dela está sendo monitorada de perto. Vitor inclinou a cabeça. Gostaria de falar com o médico responsável e a enfermeira-chefe, ele disse em particular. Tinha algo no tom dele que fez a enfermeira obedecer sem hesitar. Em minutos, a enfermeira Emily se juntou a eles, a expressão cautelosa mas firme. O Dr. Klein chegou logo depois, carregando um tablet debaixo do braço. Vitor cumprimentou ambos com educação contida. Agradeço o tempo de vocês, Vitor disse. Estou aqui para garantir que minha filha esteja protegida. Dr. Klein estudou Vitor cuidadosamente. A senhora Lúcia está estável no momento, ele disse. Mas houve desenvolvimentos preocupantes. Emily falou em seguida. Há sinais de que os níveis de estresse dela foram elevados além do que esperaríamos, ela disse, e indicadores físicos que não alinham com causas acidentais. Vitor escutou sem interrupção. O rosto dele não revelou nada, mas a tensão era absoluta. Preciso de tudo preservado, Vitor disse quando ela terminou. Todos os registros médicos, todos os dados de monitoramento, sem alterações. Dr. Klein assentiu. Isso já foi ordenado. Vitor virou para Emily. Quem entrou no quarto dela hoje? Ele perguntou. Emily checou as anotações. 2 visitantes, ela disse. O marido dela, Ricardo Altorne, e uma mulher chamada Selena Vale. Vitor reconheceu isso com um leve aceno. Quero os logs de acesso seguros, ele disse, com marcações de tempo incluídas. Ele então baixou a voz ainda mais. Não quero nenhuma mudança visível na rotina, ele acrescentou. Sem avisos, sem confrontos. Emily entendeu imediatamente. Vamos manter as operações normais, ela disse baixinho. Vitor pediu uma olhada breve nos dados de monitoramento fetal. Dr. Klein puxou as gravações, rolando pela linha do tempo. Vitor assistiu de perto conforme os padrões irregulares apareciam em grupos. Esses picos, Vitor disse, apontando para a tela, eles coincidem com os horários de visita. Sim, Dr. Klein confirmou, o que sugere estressores externos. Vitor se endireitou. Documente essa correlação claramente, ele disse. Vou precisar disso depois. Ele então pediu para ver Lúcia. Entraram no quarto juntos. Lúcia estava deitada descansando, o rosto pálido, os olhos fechados. O monitor continuava seu ritmo suave e regular ao lado dela. Vitor não se aproximou da cama. Ficou à distância, observando ela respirar. Emily ajustou um sensor gentilmente. Ela está dormindo levemente, ela disse. Vitor assentiu. Não acorda ela. Ele virou a atenção de volta para o quarto. Notou o posicionamento dos móveis, a posição da porta, o ângulo da câmera do teto visível pela janela. Os olhos dele estreitaram levemente. Aquela câmera, ele disse, parece desalinhada. Emily hesitou, depois assentiu. Notei a mesma coisa mais cedo, ela disse. Vitor não comentou mais, mas arquivou o detalhe. Ele voltou para o corredor e fez uma ligação silenciosa. A voz era baixa, controlada. Preciso de preservação imediata de dados de vigilância interna, ele disse. Sim, incluindo feeds secundários e armazenamento de backup. Ele encerrou a ligação e virou de volta para o Dr. Klein. Vou arranjar supervisão legal independente, ele disse. Não quero perda de dados. Dr. Klein encontrou o olhar dele. Entendido. Vitor então pediu uma sala privada por perto. Uma vez dentro, ele removeu o casaco e colocou cuidadosamente nas costas de uma cadeira. Sentou, descansando as mãos planas na mesa. Ele ligou para a advogada. Sofia, ele disse quando ela atendeu. Estou no hospital. Preciso de você aqui agora. A resposta dela foi imediata. O que aconteceu? Não no telefone, Vitor respondeu. Traz tudo. Ele encerrou a ligação e sentou em silêncio por um momento, se forçando a permanecer calmo. Emoção nublaria o julgamento. Precisão era necessária. Emily bateu suavemente e entrou. A segurança foi ajustada conforme solicitado, ela disse discretamente. Vitor agradeceu. Quero um registro claro de todos que se aproximarem do quarto dela, ele disse. Sem exceções. Emily assentiu e saiu. O tempo passou devagar.
Victor revisou documentos fornecidos pelo Dr. Klein, lendo cada linha cuidadosamente. Ele cruzou horários, nomes, leituras. O padrão ficou inegável. Isso não era coincidência. Sophia Bennet chegou menos de 30 minutos depois. Ela entrou na sala com o bloco legal e tablet na mão, o comportamento focado. Victor a informou rápido e precisamente. Ameaça de parto prematuro devido a estresse, ele disse. Depois indicadores físicos inexplicados e angústia fetal durante janelas de visitantes. Sophia escutou atentamente. Temos dados preservados? Ela perguntou. Sim, Victor respondeu. E vamos ter mais. Sophia assentiu. Então prosseguimos silenciosamente. Victor se recostou levemente. Quero uma armadilha legal, ele disse. Não um confronto. Eles acreditam que tudo está escondido. Sophia entendeu imediatamente. Então deixamos eles acreditarem, ela disse. Victor se levantou. Quero eles confortáveis, ele disse confiante. É quando as pessoas cometem erros. Sophia sorriu finamente. Vou preparar a estrutura. Victor olhou mais uma vez para o quarto de Lúcia pela janela do corredor. Ela se mexeu levemente, depois se acomodou de novo. Nada muda ainda, Victor disse suavemente. A gente espera. Lá fora, o hospital continuava seu ritmo silencioso, inconsciente de que cada detalhe agora estava sendo observado, gravado e protegido. A armadilha estava armada. Ricardo acreditava que a situação tinha terminado. Da perspectiva dele, tudo já tinha sido resolvido. O hospital estava silencioso de novo. Nenhum alarme tinha soado. Nenhuma polícia tinha aparecido. O silêncio para ele significava sucesso. Essa crença foi o que trouxe ele de volta. Ele caminhou pela ala de maternidade com confiança medida, os passos sem pressa. Ao lado dele, Selena se movia com a pose usual, o vestido vermelho profundo e inalterado, a postura relaxada. Ela olhou ao redor do corredor, notando a ausência de funcionários por perto. Eles compraram, ela disse baixinho. Ninguém questionou nada. Ricardo assentiu. Eu disse que hospitais veem isso todo dia. Mulheres emocionais, complicações, eles assumem. Selena sorriu. Especialmente quando o marido permanece calmo. Eles pararam do lado de fora do quarto de Lúcia. A porta estava fechada. A janelinha revelava apenas um interior escuro. Ricardo checou o corredor mais uma vez antes de abrir. Dentro, Lúcia estava deitada de lado, pálida e imóvel. Os olhos dela estavam meio abertos, desfocados. O monitor fetal continuava seu ritmo suave e irregular. O som em